Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento que eu vou estar aqui contando o meu testemunho para honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, você que vai assistir esse testemunho, quero dizer para você, eu vou contar um pedaço da minha história para que você venha saber que não é fácil. Talvez você esteja passando por uma luta, esteja pensando em parar, mas a vida, ela é feita de lutas, e a gente temos que aprender a passar por elas, porque sem luta não tem vitória. E eu quero dizer aqui um pouco do meu testemunho para edificar a sua vida, para mudar, para você que estava pensando em parar, você passe a refletir um pouco. Talvez você esteja passando por uma luta e essa luta não seja tão grande, mas você já está pensando em parar. E eu quero dizer um pouquinho do que eu passei para você, para que você reflita na sua vida. Com meus 16 para 17 anos, eu me envolvi no mundo do tráfico. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a andar com pessoas que não me levaram a caminhos bons. Com 17 anos, eu já estava viciado na pasta, porque no tempo que eu fumava era pasta básica, agora é pedra. Com meus 17 anos, eu já era um dependente químico e precisava, e entrei cada vez mais me envolvendo no mundo do tráfico. Com meus 18 anos, eu já vendia droga. Mas eu quero dizer algo aqui, que Deus, Ele não esquece da gente. Deus, em momento algum, Ele vai esquecer de você. Eu quero dizer para você que uma certa vez, eu aqui mesmo, nesse local onde eu estou gravando, eu estava passando e um certo pastor me chamou. E ele falou assim para mim: Nailson, eu poderia ser errado como eu era, mas eu temia. Só que quando a gente vai se envolvendo com as coisas erradas, aquele temor parece que vai apagando, e a gente começa a querer desacreditar das coisas de Deus. E o pastor um dia me chamou, falou: Nailson, vem cá, filho. Essa casa aqui ainda era de madeira no tempo, e aqui era tudo ponte. E eu vim da ponte. Nesta noite eu estava vendo, ele falou: Nailson, vem cá, isso era numa sexta-feira. Pastor Emanuel, homem de Deus, Deus manda eu te avisar que Ele quer te dar um livramento de pegar 3 tiros e ficar em uma cadeira de roda. Como você pode ver, hoje eu estou em uma cadeira de roda. Porque, missionário, Deus não estava lhe dando livramento? Sim, mas eu não aceitei. Naquele momento eu virei minha cabeça, olhei para o pastor e falei: pastor, vocês só falam em morte. E baixei minha cabeça e fui embora. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo à tarde, eu dormi de sábado, eu dormi domingo de manhã. Quando foi na parte de umas 2 horas da tarde, eu me acordei. E aquele momento era coisas que não aconteciam comigo, de eu acordar umas 2 horas da tarde. Eu me acordei umas 2 horas da tarde
e me sentei na beira da rua. E quando eu ouvi, foi aquela voz que falava assim: eu não falei que eu ia te matar? Meu amado, eu não posso mentir, eu não posso dizer, o meu corpo naquele momento estremeceu. Quando eu escutei aquela voz, eu não falei que eu ia te matar? Eu me levantei. Quando eu me levanto, eu escuto o primeiro disparo. Pum. Aquela primeira bala, ela já foi atingindo os meus ossos medular, onde impedindo de eu movimentar as minhas pernas, até mesmo para correr ou fazer qualquer algo diferente. O primeiro tiro que eu peguei acertou minha medula, lesionando. Eu caí perto de uma escada onde tinha um porte. Eu botei minha cabeça atrás desse porte e eu olhava para ele atirando. Esse rapaz parou e deu 8 tiros em mim. Mas Deus queria me dar o livramento de ter pegado quantos? 3 tiros. Eu não recebi o livramento. E foi o tiro que pegou. O rapaz chegou, disparou os 8 tiros em cima de mim e pegou os 3 tiros que Deus queria me dar o livramento e ficar em uma cadeira de roda. E esses 3 tiros, meu amado, um pegou na minha medula, que parou minhas pernas. O outro pegou na minha coxa, que varou na minha pá, que saiu cortando o rim, que saiu cortando tripa, pulmão, que saiu perfurando tudo. E me levando ao caminho ao 28 de agosto. O meu tio estava perto. Ele chegou com o carro dele na época, que eu me lembro. Ele falava só assim: ele não vai resistir, ele não vai aguentar. E meu outro tio me pegou, me botou dentro do carro. E aquele meu tio falava comigo. E naquele momento, a minha vida já não era mais a mesma. Eu já não era mais aquela pessoa que eu achava que eu era. A partir dali eu comecei a entrar no trabalhar do Senhor. Meu amado, eu ia no caminho ao 28, eu não conseguia enxergar ninguém, mas eu ouvia as pessoas falando. Eu não conseguia enxergar, por causa isso meu foi se entortando, meus olhos foram entortando, a visão eu perdi. E eu escutava dentro do carro, o caminhão 28, ele não vai aguentar, ele não vai resistir. Só que Deus tinha feito uma promessa na minha vida, de eu ser um grande pregador da palavra de Deus. E Deus também tinha feito a promessa para minha mãe. Tem gente que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Sabe por quê, meu amado? Porque se fosse pela promessa na minha vida, eu teria morrido. Por quê? Porque a promessa só serve quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente não está na presença de Deus, a promessa não pode se cumprir. A promessa é feita para quem está na presença. E eu não estava na presença. E naquele momento eu fui por 28 muito mal. Quando eu cheguei lá, praticamente morto, eu apaguei. E nesse momento, meu amado, minha mãe não estava em casa, mas Deus tinha feito uma promessa para minha mãe, que ia me usar nos últimos tempos. E essa promessa se cumpriu na vida dela. Se fosse pela promessa que Deus tinha feito para mim, eu teria morrido. Porque a promessa, quando a gente está na presença
A gente ganha intimidade com Deus, a gente ganha, como eu posso falar para você, meu Deus, a gente ganha crédito com Deus quando a gente está na presença de Deus, de falar: Senhor, Tu falou para mim isso. E quando minha mãe chega no 28 de agosto, ela ouve, o médico chega até ela e fala: o seu filho acabou de falecer. Agora imagina você, uma mãe que recebeu uma promessa, que Deus olhou para ela e falou: ei, o seu filho eu vou usar nos últimos dias. Aí ela chega naquele hospital e o médico acaba de falar: o seu filho acabou de falecer. Aí dela vai olhar: minha mãe, ela só fez uma coisa. Ela dobrou o joelho do lado de fora daquele hospital e falou: Senhor, se Tu honra a fé, Pai, Tu vai honrar a minha agora. Aquele médico acabou de falar que meu filho morreu, mas o Senhor falou para mim, Pai, que o Senhor ia usar ele. Foi só essas palavras que a minha mãe deu. E quando começou aquele alvoroço no hospital de novo, e o Senhor me trouxe novamente, que eu fiquei ali naquele hospital internado 2 anos, em coma. Quem olha para mim e fala: missionário, você é tão novo, já passou por tudo isso? Sim, eu fiquei naquele hospital internado 2 anos em coma. E de eu estar deitado, sem estar me movimentando naqueles aparelhos, as minhas pernas apodreceram. Tinha buraco nas minhas pernas muito grande. Se eu for contar para você, você vai dizer: missionário, mentira. Não, eu jamais vou estar fazendo algo aqui que seja mentira. Meu amado, eu tenho as marcas que provam. Eu tenho uma marca no meu corpo do que eu estou falando. Começou a dar buraco nas minhas pernas, apodrecer as minhas pernas todas, tanto que soltou o osso, ficou segurando só os coros. Ficou segurando só o couro da minha perna. O osso deslocou do lugar. Tanto que o médico vai chegar, ligar para minha mãe e falar: temos que amputar a perna dele. Temos que amputar a perna dele, porque se ele continuar assim, não tem como ele viver mais. Ou a senhora assina para nós amputar as pernas, ou você leva ele para morrer em casa. Aí Deus tinha feito uma promessa para minha mãe: não, eu ainda vou levantar o seu filho dessa cadeira. Eu ainda vou levantar ele dessa cadeira. Aí o médico fala que tem que amputar. Aí o que é que você vai dizer? Senhor, Tu falou para mim que o meu filho vai andar, e o médico agora quer amputar as pernas dele. O médico agora quer amputar as pernas dele. Minha mãe naquele momento ficou com o que Deus falou. Ei, quando Deus fala algo, que vinha outra pessoa falar outra coisa, Deus, Ele é dono da vida. Ele te formou, Ele te gerou, Ele pegou o barro, assoprou o fogo de vida. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Você pode estar todo quebrado, Ele te faz de novo. E nesse momento minha mãe pegou, arrumei minhas coisas, eu liguei para ela chorando: mãe, eu não quero amputar minhas pernas. E o médico falou que se não amputasse, estava tudo podre, minhas pernas
Isso aqui no tempo era de madeira. Eu cheguei aqui onde eu estou fazendo essa gravação, ali mais ou menos naquele canto, eu tinha uma cama. Meu amado, eu usava fraldão naquele tempo, e como era a caatinga, o maldor era tão forte da podrura que saía, que nem eu mesmo aguentava. Meu amado, aí nós começamos a tratar de outra maneira, pegando óleo ungido e orando. Nós fazíamos curativo com óleo ungido, fazíamos curativo com óleo ungido e orava. E eu quero dizer algo aqui para você, meu amado. Depois que nós fazíamos, eu fazia praticamente 3 vezes por dia, porque saía muita podridão. Era muita podridão. Eu tinha até vergonha de sair, de alguém chegar no meu quarto, de sentir aquele maldor. Porque quem chegava na porta já sentia aquela caatinga podre. Tanto que eu cheguei a passar 3 anos dentro de um quarto trancado, sem querer ver a luz do dia. Eu era pálido, só o osso. Parece que eu estava morto dentro de um quarto. As pessoas me convidavam para sair, eu não tinha vontade de olhar para ninguém. E ali eu tinha um desânimo dentro de mim naquele tempo. Ali eu não queria mais viver. Ali para mim já tinha tudo se acabado. Eu cheirava mal. Ninguém acreditava, mas a minha mãe nunca desacreditou.